Israel, outubro de 1973. Envoltos na cegueira do consenso, os generais da inteligência israelense cometeram o erro mais antigo da humanidade. Eles acreditaram no que queriam ver. Eles tinham os dados. Eles viam as tropas egípcias se mobilizando. Eles ouviam os motores. Mas, na sala de guerra, todos concordavam com uma única narrativa. Eles não vão atacar. Seria irracional. No dia de Yom Kippur, o feriado mais sagrado do calendário judaico, enquanto o país silenciava em jejum e oração, as fronteiras explodiam com os ataques dos exércitos do Egito e da Síria. O preço do consenso ingênuo israelense foi cobrado em sangue. Em menos de 3 semanas, a guerra do Yom Kippur deixou mais de 2.500 soldados mortos e milhares de feridos. Por alguns dias, o mundo assistiu em choque ao que parecia ser o fim, um Estado moderno e tecnológico sendo quase apagado do mapa, porque seus líderes perderam a capacidade de questionar uns aos outros. Da cinza desse trauma, nasceu uma unidade diferente de tudo o que o mundo militar já tinha visto, a unidade de controle. A missão deles era institucionalizar a dúvida. A regra era simples, mas brutal. Se 9 pessoas na sala olham para os mesmos fatos e chegam à mesma conclusão, o 10º homem tem o dever moral de discordar. Ele deve assumir que os outros 9 estão errados e encontrar a falha que todos, por conforto ou arrogância, decidiram ignorar. A inteligência de Israel não precisou inventar a roda. Havia algo parecido em uma instituição com séculos de experiência em lidar com verdades absolutas: o Vaticano. Durante quase 400 anos, a Igreja Católica utilizou uma figura crucial em seus processos de canonização. Quando alguém estava prestes a ser declarado santo e a euforia coletiva dizia que aquela pessoa era perfeita, entrava em cena o promotor fidei, o promotor da fé. Mas o mundo o conhecia por outro nome, o advocatus diaboli, o advogado do diabo. A função dele não era ser herege ou maligno. O trabalho dele era simplesmente questionar a santidade de um candidato a santo. Era procurar a falha, o argumento contrário que ninguém queria ouvir. A igreja sabia que se a santidade não resistisse ao ataque do advogado do diabo, ela não era real. Era apenas bom mocismo ou histeria coletiva. Israel pegou esse conceito sagrado e o transformou em uma arma tática. Eles chamaram de ipsha mistabra, uma expressão aramaica que significa o contrário é provável. Assim nasceu a regra do 10º homem. Se 9 analistas na sala concordam com algo, o 10º analista tem o dever, não a opção, mas o dever, de assumir que há algo errado no cenário. O 10º logo não é o chato da festa. A função dele não é destruir sonhos, é testar a estrutura deles com a marreta do bom senso, antes que a realidade o faça. Chegamos ao campo de batalha moderno. Hoje, a internet está infestada de pregadores do mindset. Eles te vendem a ideia de que a disciplina blindada, os banhos gelados e acordar às 5 da manhã são a chave mestra para o sucesso. Eles estão errados. Entenda, a disciplina é apenas combustível. O mindset é apenas o motor. Ter o melhor motor e o tanque cheio é inútil se o seu veículo estiver apontado para um abismo. A disciplina, sem a frieza da análise real, só vai te fazer chegar ao desastre mais rápido. O mundo está cheio de pessoas extremamente dedicadas, correndo na direção errada, construindo produtos que ninguém quer, investindo em bolhas óbvias, mantendo carreiras zumbis por pura inércia. O que falta não é mais esforço, é o sistema de navegação, é o bom senso. A função do 10º lobo é olhar para o mapa quando todos estão hipnotizados pelo velocímetro e fazer a pergunta incômoda: essa direção realmente faz sentido? Ou estamos apenas seguindo a manada para o matadouro? Você pode achar que isso é apenas teoria, mas não se engane. A história recente mostra um cemitério gigantesco, lotado de titãs que morreram sufocados pelo próprio consenso. Essa história mostra que ninguém está a salvo. Mesmo para quem domina o mundo hoje, basta uma aposta errada para que o império desmorone. Veja o exemplo da Kodak, a poderosa fabricante de filmes, máquinas fotográficas e lentes do fim do século XX. Em 1975, foi um engenheiro da própria Kodak que apresentou um conceito de câmera digital, em uma época em que não existiam computadores pessoais, internet ou telefones celulares. Esse diretor levou a ideia para o conselho da empresa. A reação da sala, em uníssono, foi:
Isso é interessante, mas nosso negócio é filme. O filme é eterno. O consenso era confortável, mas a realidade foi brutal. Eles pediram falência enquanto o Instagram era vendido por US$ 1 bilhão. Agora, olhe para a Nokia. Eles eram os reis do mundo, a marca número 1 quando o assunto eram telefones celulares. Quando o primeiro iPhone apareceu, a análise dos especialistas na sala de reunião da Nokia foi clara. As pessoas precisam de teclados físicos. Para os analistas da Nokia, telas de vidro faziam dos celulares um brinquedo, não uma ferramenta de trabalho e produtividade. Eles não poderiam estar mais errados. Naquelas salas da Kodak e da Nokia havia mentes brilhantes, MBAs, PhDs, décadas de experiência. Mas não havia um 10º lobo. Não havia ninguém com a coragem institucionalizada de dizer: e se nós estivermos completamente errados? O silêncio nessas reuniões não era um sinal de concordância. Era o som de um império assinando sua própria sentença de morte. Mas como afinal você pode se tornar o 10º lobo? Como você ativa em si mesmo o que chamamos aqui de o diferencial definitivo? Em um mundo intoxicado por excesso de informação e escassez de clareza, o bom senso tornou-se a mercadoria mais rara e valiosa do mercado. Não se engane, o bom senso já não é óbvio. Se fosse óbvio, a Kodak ainda dominaria o mundo e você não veria tantas pessoas inteligentes destruindo suas vidas por decisões impulsivas. O bom senso é o sistema operacional que permite triunfar na vida real. Enquanto a manada opera sob o efeito do entusiasmo coletivo ou do medo paralisante, o 10º lobo opera sob o efeito da análise fria e concreta. Evitar ser apenas mais um passageiro no trem do consenso exige o que chamamos de vigilância do bom senso. Isso não significa ser um rebelde sem causa ou alguém que discorda apenas por ego. O rebelde quer atenção, o 10º lobo quer a verdade. No fim das contas, o 10º lobo é o indivíduo mais leal ao grupo. Por quê? Porque ele tem a coragem de ser o mais incômodo apenas para garantir que todos sobrevivam. A ferramenta para isso é simples em conceito, mas brutal na prática: a desconstrução da certeza. Sempre que você estiver diante de uma decisão onde todos na sala, ou todas as vozes na sua cabeça, dizem sim, seu dever é pausar. O bom senso exige o silêncio para que a lógica possa falar. Sente-se, respire. E gaste o tempo que for necessário construindo o argumento mais forte, mais inteligente e mais poderoso possível para o não. Tente destruir a sua própria ideia. Se o seu argumento de oposição for derrubado pela força dos fatos, ótimo, o consenso resistiu ao teste. Mas se o seu não sobreviver ao ataque do seu próprio bom senso, parabéns. Você acabou de identificar o desastre invisível que todos os outros, cegos pelo mindset do momento, estavam ignorando. Ter bom senso é entender que a velocidade é irrelevante se a direção for o abismo. É saber que o sucesso não pertence a quem corre mais, mas a quem vê o que todos os outros decidiram ignorar. O 10º lobo não é apenas o que discorda. Ele é o que vê o óbvio que ficou oculto pelo entusiasmo, pelo medo ou por qualquer outro sentimento coletivo. E hoje, conseguir enxergar esse óbvio é a maior vantagem competitiva que você pode ter. Não se engane, aplicar bom senso não é algo restrito às salas de reunião. Bom senso é saber desligar o modo automático de fazer as coisas o tempo todo. Seja no corredor do supermercado, na sua escolha de carreira ou até na palma da sua mão. Quer um exemplo? O consenso moderno diz que você precisa estar conectado 24 horas por dia. Precisa consumir cada notícia, cada tendência e reagir a cada notificação para não ser deixado para trás. A manada chama isso de estar informado. O 10º lobo chama isso de ruído. O bom senso faz uma pergunta simples que ninguém quer ouvir. Se você gasta todo o seu tempo reagindo ao que os outros criam, quando é que você terá tempo para construir algo seu? Vimos uma geração inteira trocar a profundidade pela velocidade. Pessoas que pensam que sabem de tudo, mas não conseguem manter o foco em uma única tarefa por mais de 10 minutos. O mundo tenta te convencer de que o multitasking é uma habilidade, quando na verdade é apenas o bom senso sendo fatiado e servido para algoritmos de atenção. Enquanto todos correm para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o 10º lobo escolhe o isolamento produtivo.
Ele entende que, em uma era de distrações infinitas, a capacidade de dizer não para o que é irrelevante é o maior diferencial competitivo que existe. O diferencial definitivo não é ter mais informação, é ter o bom senso de saber o que ignorar. O mesmo acontece nos investimentos. Quando todos estão correndo para a mesma criptomoeda ou para o mesmo negócio do século que o guru da moda anunciou, a manada está operando por ganância. O 10º lobo para e olha para os fundamentos. Se o que todos estão fazendo parece ser bom demais para ser verdade, o bom senso diz que, provavelmente, é isso mesmo. Operar com o diferencial definitivo é entender que o consenso é, muitas vezes, apenas uma alucinação construída. E pessoas sem bom senso preferem o conforto de estar erradas junto com todo mundo, em vez de correr o risco de estar certo sozinho. O 10º lobo não é uma autoridade suprema, nem o dono da verdade. Ele é apenas aquele que se recusa a fechar os olhos enquanto a manada caminha, hipnotizada, em direção ao abismo. Se tudo que você ouviu até aqui fez sentido, você já percebeu que o bom senso que te venderam por aí não passa de conformismo fantasiado de prudência. Você sentiu o peso da verdade. Este canal não é para todos. E eu faço questão de que não seja. Se você busca fórmulas mágicas, validação constante ou o otimismo barato dos gurus de palco, este não é o seu lugar. Mas, se você entendeu que o bom senso é o seu diferencial definitivo e está pronto para assumir a responsabilidade de ser o voto que salva o grupo, então você acaba de encontrar o seu bando. Marque sua posição. Se esta mensagem ressoou com a sua lógica, deixe o seu like. No código do algoritmo, o seu like é o sinal de que o bom senso ainda respira. Inscreva-se e ative as notificações. Este é o convite oficial para você se tornar o 10º lobo da sua própria vida, da sua empresa e da sua família. Comente abaixo, eu sou o 10º lobo. Quero saber quem são os primeiros a despertar para essa nova frequência. A partir de agora, nós não apenas observamos o mundo, nós o deciframos pelo que ele realmente é. Bem-vindo à Alcatéia.